Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos à nossa aula de hoje, dia 24 de setembro, né? Vamos falar sobre o tema participação política. Pergunta: qual é a sua opinião sobre a participação política do brasileiro? Como é que você acha que é o povo brasileiro na questão da participação política? Positiva ou negativa? Se for negativa, por que nós brasileiros não temos uma participação política ativa? Já pararam para pensar por que nós não temos uma participação política ativa? Pensem aí. Qual é a hipótese para essa pergunta, né? Há várias hipóteses, vamos a algumas delas aqui. Temos 6 hipóteses aqui. Primeira hipótese: devido à falta de conhecimento da área da política. Aí o brasileiro, por causa da questão da corrupção, não se interessa por política porque coloca todo mundo no mesmo saco e fala, olha, todos os políticos são corruptos. E a gente não pode afirmar isso, porque ainda tem, nem que seja 1%, 99% seja corrupto, mas 1% está lutando para não se corromper e ajudar o povo brasileiro. Né? Você e eu somos cidadãos honestos e trabalhadores. Segunda hipótese, devido à educação de péssima qualidade. Uma coisa puxa a outra. Se a gente não quer saber de política, a gente também não quer saber de estudar, de se formar cada vez mais. Para quê? Porque cada tipo de político que sobe ao poder, que às vezes nem estudo tem e fez o que fez, né? Então, imagina só, né? Então, terceira hipótese, falta de uma educação política voltada para a emancipação do cidadão brasileiro. Tem a ver com a questão da educação de péssima qualidade, né? Então, quando a gente faz uma formação voltada para a área de humanas, por exemplo, como história, geografia, filosofia, sociologia, essas disciplinas ajudam bastante a entender a questão da disciplina da política. Né? Na área da filosofia, da sociologia, a gente tem uma disciplina voltada só para a política. E a gente precisa, né? Tem um filósofo chamado Theodor Adorno que fala que o cidadão precisa ter uma educação política para a emancipação. O que é a emancipação aqui nesse sentido para Adorno? É aquele que tem a consciência própria, tem consciência crítica, ele sabe o que está fazendo, sabe o que está falando e sabe com quem está escolhendo para colocar no poder também, entende? Então ele pensa antes de votar, antes de fazer qualquer coisa, né? Quarto motivo, devido a uma esquizofrenia bipolar partidária de esquerda e direita que brigam para se manter no poder a qualquer custo, sem pensar na população, né? Nós que somos o povo e o povo é soberano, segundo a Constituição Federal, né? Pelo menos em tese nós somos. Bom, então só para traduzir o que eu disse aqui para vocês, nós ficamos nessa briga boba no nosso país, infelizmente, entre aqueles que estão com o partido da esquerda e o partido da direita, né? E aí fazem essa bipolarização, ou seja, ficam ou de um lado ou do outro. Você é aquilo ou você é aquilo. Não vou citar aqui, mas você já sabe o que eu estou falando. Ou seja, besteira. A gente tem que estar do lado do povo brasileiro que passa fome, que passa dificuldade, que não tem um salário digno, trabalhador, né? É desse que a gente tem que estar do lado. Fazer política para esse povo, né? Para nós todos, né? O bem comum do povo brasileiro. Isso é política, o sentido real da política. Fazer o bem comum para todos, sem tirar ninguém, entende? Principalmente para aqueles mais necessitados. Enfim, então isso pode ser um problema porque acontece essa pouca participação política, por causa de ficar só vamos pensar nesses dois lados, né? Da moeda esquerda ou direita. Outro motivo, outra hipótese, falta cidadãos politicamente ativos, participantes. Mal sabem o preço do arroz e do feijão. Vocês sabem o preço do arroz e feijão? Você viu o absurdo que tá? Tá certo isso? Já pesquisaram sobre isso? Com certeza não dá. Então, eu cito aqui um poeta alemão chamado Bertolt Brecht, que ele fala dos analfabetos políticos. O que são os analfabetos políticos? Ele diz uma frase assim: o pior analfabeto não é aquele que não sabe ler e escrever. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não sabe o preço das coisas básicas que comem, arroz, feijão. É analfabeto político porque não sabe votar. Então, essa é a definição para ele do analfabeto político. E olha, como a gente já tentando responder por que não temos participação política do povo brasileiro, porque somos analfabetos políticos.
não temos consciência crítica e política das coisas, né? E a sexta hipótese é cidadãos alienados e expoliados. O que significa isso? Cidadãos que não sabem nem o que estão fazendo da vida, né? Deixa a vida me levar, como diz a música, né? E não podemos deixar isso acontecer. Temos que lutar, brigar por isso, né? Senão as coisas não mudam, não transformam a sociedade, tá bom? Quem nos defende? Você mesmo, quando você procura seus direitos e deveres e procura saber das coisas, tá? Não seja alienado. Participação política. E que, de acordo com as hipóteses que a gente acabou de ver, nessas 6 hipóteses, são fatos até constatados, né? Que a gente vê que realmente, por exemplo, a questão da educação péssima, qualidade, infelizmente é isso. Porque qual político que defende a bandeira da educação? Qual político hoje em dia que defende isso? Tinha um na década de 90 chamado Cristóvão Buarque, senador Cristóvão Buarque. Agora, não sei, ele já se candidatou para ser presidente, mas agora já não sei mais por onde ele anda. Acho que continua sendo senador ainda. Então, quem estuda um pouquinho de história, né, vai saber que nós tivemos sim uma participação política ativa, né, na história do Brasil. A gente viu isso nas aulas passadas, os movimentos sociais desde o século XIX até agora o século XX, XXI. Né? Quantas causas, quantas reivindicações que o próprio povo brasileiro correu atrás. Né? A questão pós-escravidão, os trabalhadores, os estudantes, movimento estudantil também, movimento negro, pela luta da causa dos negros contra a discriminação racial, né? Homofobia, movimento LGBT, enfim, já viram todos esses movimentos ambientalistas, né? Contra as queimadas na Amazônia, enfim, todos esses movimentos são lutas, são participações políticas ativas, mas elas são pontuais, né? Ela não é uma mudança estrutural do nosso país. Né? Então, aqui, os movimentos sociais expressam participação política pontualmente, de acordo com o local e época. Talvez, aqui é uma hipótese aqui do professor Sérgio, tá? Talvez o que nos falta ao povo brasileiro, diverso e multifacetado, é ter uma participação mais direcionada, mais padronizada no sentido de reivindicações como, para ajudar toda a população brasileira. Uma coisa que eu acho importante, reforma política urgente. Né? Não podemos mais aceitar, por exemplo, a questão, por exemplo, eu, professor de escola pública, que ganho na sala aproximadamente, os professores de escola pública que aqui ensino médio, né, ganham mais, aproximadamente na faixa de R$2.000. Vocês sabem quanto ganha um deputado estadual? Aproximadamente R$25.000 por mês. Olha, por que um deputado ganha 25 mil e o professor ganha 2.000? Né? Profissões básicas, importantes, que formam a sociedade, e a gente tem esse daí, né? E o salário mínimo, R$1.061. Isso é um absurdo. Vamos falar sobre os salários dos políticos brasileiros, só para vocês terem uma noção, né? O presidente da República, você sabe quanto ganha? Olha aí, ó, R$30.934,70. Esse é o salário do nosso presidente. E às vezes, para falar o que fala, né? Pelo amor de Deus, complicado, viu? Vice-presidente, R$30.934,70, também ganha o mesmo valor. Ministros, R$30.934,70, mesmo valor que o presidente. Deputados federais, R$33.763. Então, deputados federais, R$33.763. R$1.000 a menos que o presidente. Senadores, R$33.763, também. Governadores, R$17.344, aqui no caso do governador do Rio Grande do Sul. Tá? Não sei quanto que é de São Paulo, mas deve ser um pouco mais. Vice-governador, R$11.564,76. Secretários, R$18.991. Deputados estaduais, R$25.322, que eu acabei de falar, deputado Sosgal. E nós, trabalhadores, aqui está falando 788, mas é R$1.061 por mês o salário mínimo, né? Que diferença, né? Prefeito, você sabe quanto ganha nosso prefeito na nossa cidade, no nosso município? Vou ler aqui essa reportagem daqui do O Vale, tá? O jornal O Vale. O Ministério Público emitiu um parecer a favor da ação movida por 2 advogados que apontam o pagamento indevido que soma 600 mil desde 2017. Prefeito do nosso município, que recebe 17.980 centavos por mês, deveria ganhar 16.001,95 centavos. Então, ele ganha 1.900 a mais. Por quê? Então, o prefeito nosso deveria ganhar R$16.000. Ele ganha 17.900. Por que ele ganha mais?
Então, a investigação em relação a isso, né? Olha só, nosso prefeito. Quanto custa um vereador? Um vereador na nossa cidade. Então, dependendo do local da cidade, o vereador custa de 5.621 a 21.000, dependendo do município, o tamanho do município também, tá? Aí tem as verbas, as gratificações que eles têm, não só o vereador, deputado, senador, governador, todos os políticos, né? Tem as suas gratificações aí, auxílio moradia. Sabe quanto que é um auxílio moradia de um deputado estadual e deputado federal também? 2.800, 3.000, né? Verba indenizatória que é relacionada a combustível, roupa, apartamento, enfim, outros lugares, restaurante, tudo isso também na faixa de 20 mil reais mais ou menos aí. Aqui está falando do vereador, né? De 2.000 a 25 mil reais. Olha só, é muito dinheiro, né? E a conclusão, né? Deixa eu voltar aqui. A conclusão que a gente chega de tudo isso é isso, né, gente? Olha só, reajuste dos salários, né? Aqui quem é aqui? Esse indivíduo somos nós, o povo brasileiro. Que tá aqui, ó, moradia, educação, transporte, alimentação, tributos, impostos, né? Nós somos o povo que mais paga imposto no mundo. Já parou para pensar nisso? E aqui os parlamentares, que são os nossos políticos que a gente elege nesse ano eleitoral. Então, e olha lá o que eles ganham com tudo isso: ajuda de custos, passagens aéreas, combustível, moradia, auxílio moradia, auxílio paletó, até o juiz, né, no Supremo Tribunal lá de Justiça tem auxílio paletó, 3 mil reais, 5 mil reais. Gente, o que é isso? Né? E quem paga tudo isso? Eu e você. Porque a gente deixa a coisa acontecer e a gente não reivindica, a gente não luta por isso. Então, faça valer os seus direitos também, tá bom? Deus abençoe e até a próxima aula.